que recebeu notícias sobre carnes estragadas por conta das manifestações, o preço da gasolina, um absurdo. Desde ontem que eu tenho recebido várias notícias, eu não sei se elas são falsas, são verdadeiras, né? E será que as fake news são um fenômeno recente, atual ou é antigo? Melhor checar com a Bárbara Libório. Ela é jornalista especializada em investigação, dados e visualização pela Universidade Rei Juan Carlos, e pela Escola de Jornalismo da Unidade Editorial, que é dona do espanhol El Mundo. Ela passou pelas editorias de economia de diversos portais, foi repórter da Isto É e atualmente é subeditora do Aos Fatos, primeira plataforma brasileira dedicada exclusivamente à checagem de fatos. Um manual de combate à desinformação é o tema da Bárbara. Bom dia. Primeiro, é uma honra realmente estar aqui. Eu estou impressionada com o nível do debate, com o que o pessoal conversou aqui. Acho que é super bacana a gente estar aqui debatendo esse assunto, principalmente num ano tão complicado como a gente tem aí pela frente, com as eleições. Eu vou começar explicando um pouquinho para vocês o que é Aos Fatos, tá? O que é que a gente faz, antes da gente partir para essa parte de manual aí de combate às fake news. Tá? O Aos Fatos nasceu em 2015, foi a primeira plataforma brasileira voltada exclusivamente para a checagem de fatos. Tá? Já tinham existido aqui no país algumas iniciativas pontuais, principalmente em épocas eleitorais. A gente nasceu muito inspirado em algumas iniciativas que já existiam lá fora, então tinha o PolitiFact nos Estados Unidos, na Argentina, o Chequeado. E a gente começou a trabalhar bem em meio ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Já era um cenário bastante polarizado aqui, um cenário polarizado que era muito propício para a disseminação de notícias falsas. Né? O que a gente faz? Né? A gente nasceu com a missão de checar os discursos públicos. Né? Então, de checar o que os políticos e o que as autoridades públicas falavam. Pode ser numa rede social, no Twitter, pode ser em entrevistas para a imprensa, ou pode ser num discurso oficial, por exemplo, no Palácio do Planalto. Né? Como é que a gente faz isso? Né? Primeiro, a gente faz parte de uma rede internacional de fact-check, né, de checadores, a IFCN. A gente passa por auditorias anuais para que a gente faça parte dessa rede. Né? Então, a gente tem que cumprir ali alguns quesitos, como, por exemplo, apartidarismo, checar pessoas aí de todos os partidos e de todas as vertentes políticas. A gente tem que ser muito transparente quanto às nossas fontes de financiamento. Vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo bem. Quanto às nossas fontes de financiamento, quanto às nossas fontes de checagem também, tem que ter tudo muito bem referenciado, uma série de quesitos aí de transparência para que a gente faça parte dessa rede. Como é que o Aos Fatos se mantém? Né? Como é que a gente ganha dinheiro? Bom, a gente tem 3 fontes principais de financiamento. Né? A gente já fez 2 rodadas de crowdfunding. A gente também tem parcerias editoriais com alguns outros veículos, então vocês podem ver que a gente tem conteúdo, por exemplo, publicado no UOL, no Intercept, no BuzzFeed, alguns outros veículos também. E a gente tem o Aos Fatos Lab, que é o nosso braço de consultoria e tecnologia, onde a gente tem alguns projetos ali mais específicos. Então, a gente está com um projeto agora, por exemplo, com a Nova Escola, onde a gente está checando declarações e informações sobre educação aí até as eleições. Em 2016, a gente fez um projeto muito legal com a ONG Cidade dos Sonhos, nas eleições municipais, para checar o que é que os candidatos estavam falando sobre alguns temas específicos, então, meio ambiente, transporte, esse tipo de coisa. Vou explicar para vocês o nosso método. Tá? Então, bacana. Pegaram ali uma declaração, o que é que vocês fazem? Primeiro é pegar essa declaração. Né? Então, a gente tem que monitorar sempre o que é que está sendo falado na rede. Né? O que o político falou na entrevista, como é que foi o discurso dele, checar ali as redes sociais e procurar uma declaração que seja checável. Por que seja checável? Porque nem tudo é checável. A gente não pode checar uma opinião, a gente não pode checar um plano futuro. Né? A gente checa fatos. A partir desse momento, a gente vai em busca da fonte de informação, ali, da fonte daquela informação, da fonte original. Né? Tá bom, mas de onde é que isso foi tirado? A gente nunca fica refém de um só discurso. Então, a gente contrasta essas informações aí com outras fontes. Né? Quando a gente fala muito de política e economia, a gente está falando de bases de dados oficiais. Nem sempre elas estão super acessíveis, mas acho que isso é um outro debate. E a gente também contrasta com outras fontes alternativas para ver ali se essas fontes corroboram ou refutam essa informação. É muito importante que a gente coloque isso dentro de um contexto, porque a gente coloca essa afirmação depois, a gente classifica em alguns telos. Né? Mas essa classificação também depende muito do contexto, né? Porque alguém pode falar que, por exemplo, entregou 100 creches no mês passado, mas não dizer que, na verdade, essas 100 creches deveriam ter sido entregues, sei lá, há 2 anos atrás. Né? Então, a gente precisa contextualizar essa informação antes de entregar ela para o leitor ali em alguns dos nossos selos. Né?
Nosso trabalho ia ser muito mais fácil, acho que o trabalho de todo mundo de checar ia ser muito mais fácil se as informações pudessem se elas fossem só verdadeiras ou falsas. Mas não é assim, né? Nem tudo é só branco ou preto, né? Existe uma série de nuances, então a gente tem uma série de selos, a informação pode ser verdadeira, imprecisa, ela pode ser exagerada, ela pode ser insustentável, que é quando a gente não acha nenhuma informação ali para que a gente possa fazer essa checagem, e ela pode ser falsa também. Como eu falei, a gente nasceu muito com essa missão de checar o discurso público, né? Desde 2015 a gente fazia assim algumas checagens de, por exemplo, correntes de WhatsApp, de fake news, mas isso não era tão presente no nosso dia a dia como está esse ano. Vocês devem ter visto que há algumas semanas o Facebook anunciou um projeto de fact-checking. A gente é uma das agências que está trabalhando nisso, checando as notícias falsas aí que se espalham pela plataforma, mas a gente também tem um canal direto ali com o leitor, tanto nas redes sociais quanto no nosso site, ali, um formulário onde o leitor pode sugerir essa checagem, e a gente vê uma demanda muito grande de notícias falsas, de hoax e de boatos mesmo. Tá bom, mas vocês nasceram em 2015, por quê? As fake news nasceram em 2015, ou elas nasceram na eleição do Trump, foi o Trump que inventou, a gente inventou por causa do Trump, o que aconteceu? A gente sabe que não, notícias falsas não são novidade, né? Mentira sempre existiu, a gente sempre discutiu isso, mas a maneira como as informações chegam até nós mudou, né? A gente já discutiu bastante sobre as redes sociais essa manhã. Eu só queria trazer alguns dados. Então, a gente fez uma pesquisa no começo desse ano para entender como é que os leitores estavam consumindo as informações hoje, né? Não foi nenhuma surpresa quando a gente vê que mais ali de 30% consomem as notícias, né, principalmente via rede social e via aplicativo de mensagem, então WhatsApp, Telegram. Mais de 30% em mecanismos de busca, né? E aí 10% em sites de mídia tradicional, outros 10% em sites de mídia alternativa. Então, não é mais o leitor que está ali indo até um site, indo até um veículo buscar informação. A informação está chegando até ele, seja ali no feed do Facebook ou no grupo de família do WhatsApp, né? E aí a gente perguntou, tá bom, então, mas vocês confiam nessas informações que chegam até vocês, né, via aplicativos de mensagem? E a gente viu que mais de 30% confia dependendo de quem compartilhou essa informação com ele. E aí a gente está falando não só da credibilidade da fonte daquela informação, né? Então, daquele site, daquele veículo onde essa matéria, onde essa notícia está publicada. A gente está falando da credibilidade do tio, do primo, do amigo. Então, eu não conheço esse site, mas essa pessoa ela é tão bem informada, né? Ela é tão politizada, eu confio tanto nela. Imagina, ela não ia falar bobagem. Então, eu acredito e passo essa notícia para frente, né? E esse eu acho que é o dado mais interessante, que a gente perguntou se as pessoas já tomaram decisões baseadas em uma notícia que depois elas viram que era inverídica. E metade já fez isso alguma vez. E aí a gente está falando de uma decisão que pode ser pequena, então eu posso, eu vou decidir se eu sigo ou não essa pessoa no Twitter, se eu entro ou não numa discussão com meu primo, ou eu vou decidir se eu tomo ou não a vacina da febre amarela, se eu voto ou não em determinado candidato agora em 2018, né? Então, as notícias falsas influenciam nas eleições, as notícias falsas influenciam, sim, as notícias falsas influenciam. O tempo todo a gente toma decisões baseadas em informações que a gente recebe, se essas informações não forem verídicas, a gente pode estar tomando decisões erradas, né? Decisões importantes aí erradas. E, do mesmo jeito que mudou a maneira como as informações chegam até nós, o formato dela também mudou, né? A gente tem um grande debate hoje sobre... A gente pode falar de fake news. Fake news é o termo mais correto, porque a notícia falsa hoje ela não vem mais embalada naquele formato jornalístico mesmo, né? De um lead ali, um título dentro de um site. Não, a notícia falsa hoje ela vem num meme, a notícia falsa vem no vídeo, a notícia falsa a gente fala de desinformação, né? A gente gosta de usar esse termo, porque a desinformação pode vir nesses diferentes formatos, né? O First Draft é uma ONG internacional que trabalha já faz um tempo com verificação, né? E eles fizeram uma classificação bem legal de alguns tipos de como a desinformação ali pode chegar de diferentes formatos, né? Pode ser uma falsa conexão, pode ser uma manipulação de contexto, pode ser o conteúdo que é realmente fabricado para manipular, ou pode ser, por exemplo, uma sátira ou uma paródia que não tem nenhuma intenção de prejudicar, mas ela tem potencial para enganar. Então, a gente está falando de notícias que chegam de diferentes maneiras, em diferentes formatos. E, da mesma maneira que eles se atualizam, né? Então, cada vez a gente está vendo uma forma nova aí de que as notícias chegam até nós, a gente também tem que pensar em maneiras diferentes de criar um conteúdo para combater essas notícias falsas. Aí muita gente pergunta, mas para que eu vou combater a notícia falsa? A gente está enxugando gelo, imagina. Você vai dizer que essa notícia é falsa, amanhã vai aparecer outra. Ninguém está preocupado com a verdade. E isso aí não vai ter impacto nenhum. A gente teve um caso muito relevante esse ano, que foi o assassinato da Marielle Franco, né?
se não me engano, acho que aconteceu numa quinta-feira, e na sexta-feira a gente já viu as redes e os aplicativos de mensagem assim lotados de notícias falsas. Então, ela foi casada com um traficante, ela era do Comando Vermelho. E aí a gente resolveu, no sábado, checar essas informações, fazer a checagem disso. A gente mostrou que ela não era casada com um traficante, que ela não era do Comando Vermelho. No sábado, a gente publicou essa checagem no nosso site. O nosso site caiu. A gente ficou o dia inteiro trabalhando para reviver ali o servidor de tanto acesso que a gente teve. E, logo depois, algumas semanas, a FGV resolveu estudar ali o impacto, né, das fake news e do combate às fake news nesse caso. E a gente acha esse gráfico muito bacana, porque vocês podem ver. Então, numa linha, é um compartilhamento de notícias falsas, né, sobre esse assunto. Ali a gente tem o tweet do deputado. E aí, na outra linha, a gente pode ver a onda que desmente esses boatos. E, justo no sábado, essa onda que desmente os boatos ultrapassa a linha das fake news, e a gente vê a linha das fake news caindo. Ah, mas foi um trabalho só dos checadores, então os checadores vão salvar o mundo, eles que fizeram isso. Não. Foi um trabalho conjunto, né? Um trabalho de quem checa, um trabalho de quem compartilhou essa checagem, de quem não pecou pela omissão, então de quem recebeu essa notícia e falou, espera aí, isso aqui é falso. Então, a gente acha que, sim, se a gente tiver a conscientização e um trabalho em conjunto, ali orquestrado, a gente não vai estar enxugando gelo, a gente pode, sim, combater as fake news. Só que, claro, isso passa por muita conscientização e por muita educação, inclusive. A gente tem que empoderar o leitor, né? Empoderar quem está consumindo aquela notícia para que ele também tenha ferramentas para que ele possa fazer a sua checagem, né? Para que ele possa chegar às suas próprias conclusões. Por isso, eu trouxe algumas dicas, né? Quando a gente fala de um manual ao combate às fake news, a gente fala muito sobre isso, né? Eu acho que não existe combate à notícia falsa sem passar pela educação, né? As pessoas perguntam quem checa os checadores. Todo mundo pode checar os checadores, porque todo mundo pode ser um checador. E o que a gente espera é que todo mundo seja um checador. Claro, a gente não quer que ninguém passe 3 dias, 1 semana, 1 mês checando uma notícia, como às vezes a gente precisa passar, né? Mas a gente sabe que pequenas coisas ali, uma primeira batida de olho num texto, uma lida assim, um pouco mais de cuidado numa notícia, algumas pequenas coisas já podem ligar um alerta ali, de falar, opa, espera aí, na dúvida não vou compartilhar, né? E só isso já é uma pequena mudança de atitude que já ajuda muito. Primeira coisa é buscar fontes confiáveis, claro. Por mais que exista um super debate sobre a mídia tradicional é confiável ou não é, elas ainda são ali fontes legítimas, né, de informação factual. Mas é muito importante que a gente se atente a pequenos detalhes, como, por exemplo, o logo daquele site. Existem muitos sites de notícias falsas, porque a gente não, né, mas acabou criando aí uma indústria de notícia falsa, porque notícia falsa dá dinheiro, né? Clique dá dinheiro, notícia falsa dá clique. Às vezes você sabe que a notícia é falsa, mas você clica nela mesmo assim, porque você quer saber o absurdo que estão falando dessa vez, né? Então, tem muitos sites que tentam se passar por sites conhecidos, né? Então, às vezes, ali, olhar o domínio do site para ver se, na verdade, não é a Folha de São Paulo, é outra folha que eu não conheço. Esse logo vermelhinho parece muito do G1, mas, na verdade, não é. Porque quem produz notícia falsa busca maneiras cada vez mais sofisticadas para disseminar. Então, a gente tem que ficar sempre muito atento. Questionar. Então, a gente vê muita matéria que usa dados hoje, né? A gente fala muito de jornalismo de dados e tem muita gente dando dado para falar de tudo. Mas será que esses dados são confiáveis? De onde é? Que instituição é essa? Que estudo é esse? Será que esse estudo está linkado ali? Será que eu posso olhar esse estudo? Porque, de repente, não sei, ele está dizendo que esse estudo é dessa instituição, mas, na verdade, ele é de um grupo dissidente que ele pegou só esse dado, não explicou o contexto. Então, questionar mesmo de onde é que vêm esses dados, né? E buscar ter acesso ali à informação completa. Certificar isso, de que no texto há referências, né? Então, por exemplo, nas nossas checagens, a gente deixa todas as nossas bases de dados, as bases que a gente usa abertas, né? As bases que a gente produz abertas e as que a gente tem acesso, a gente também abre para domínio público. Todas as nossas fontes são referenciadas e linkadas, porque a ideia é que o leitor possa apurar junto com a gente. Se ele fizer o nosso passo a passo, ele pode chegar à própria conclusão dele. E a gente acha que a transparência é importante em qualquer tipo de jornalismo, né? Para todas as matérias. Aí algumas coisas que podem ali, espera aí, bandeira amarela, talvez bandeira vermelha. Um texto, vamos olhar a linguagem desse texto. Caramba, está cheio de adjetivo, cheio de coisa assim, pejorativa, uma coisa que eu não costumo ver na imprensa tradicional, tá um pouco estranha, né? Talvez ele possa trazer aí alguma informação falsa ou distorcida, né? Ele não tem uma linguagem muito equilibrada. E esse texto ele é assinado? Será que eu consigo entrar em contato com esse veículo? Ou será que eu consigo saber mais sobre esse jornalista? Porque quando a gente assina um texto, a gente é responsável por ele, né? Então a gente sempre acha que um conteúdo assinado aí ele traz mais credibilidade. Uma coisa muito importante também, a gente checar a data, né? Porque a gente fala muito que notícia falsa ela vai e vem, é incrível.
às vezes você pega um link de 5 anos atrás que casa muito bem com a situação desse ano, mas não é real. E aí a gente tem as notícias falsas, mas a gente também tem os boatos, né? E os boatos, eles são mais difíceis de checar. Os boatos, eles são realmente fantasmas, porque eles vão e voltam, gente. Todo ano alguém, acho que vocês sabem, né? A gente está na Secretaria da Fazenda, todo ano alguém fala que vão confiscar o dinheiro da poupança. Todo ano tem uma epidemia, alguém fala, puta, essa vacina mata. É sempre assim. Então, eles vão e voltam. É bom porque a gente já pode se antecipar, então a gente já sabe, opa, peraí, vai aparecer esse boato. Mas a gente precisa ficar atento, fazer esse trabalho de monitorar ali como é que esses boatos estão sendo reciclados, né? A gente já consegue reconhecer, então são aquelas histórias que geralmente não tem, o fim é meio dramático, é uma coisa meio estranha, meio, né, esquisita assim mesmo. Muitas vezes eles têm algum viés ideológico e aí é importante reconhecer, né? Muitas vezes eles querem reforçar alguma crença pessoal. Às vezes é difícil, mas é legal tentar procurar ali pelas pessoas envolvidas, né? Porque às vezes aquilo é meu primo, a namorada dele, tem uma irmã. Poxa, mas espera aí, né? Será que essas pessoas existem de verdade? E aí para isso, para ajudar aí o leitor, ajudar todo mundo a ser um checador, o Aos Fatos tem vários manuais de checagem no nosso site. Então, desde como checar vídeos, como checar imagens, como checar boatos, como checar fake news. Agora, no dia 2 de abril, agora foi o Dia Internacional do Fact-Checking. A gente fez, inclusive, uma HQ, uma história em quadrinhos, que é um manual de checagem, uma linguagem super bacana. E a gente está lançando esse ano, né, e trabalhando bastante com o nosso braço de tecnologia, porque realmente a gente fala, não, mas não existe checador, portanto, de notícia falsa que roda no mundo, né? Realmente não existe. Mas a gente pode ajudar, a gente pode usar a tecnologia para isso, né? A gente fala muito que os bots vão ser muito usados para o mal, para disseminar fake news e ok, eles estão sendo usados, mas eles também podem ser usados para o bem, né? A gente está lançando esse ano aí, nas próximas semanas, provavelmente a nossa robô checadora, que é a Fátima. Ela vai trabalhar ali dentro do Messenger, então, se você vê alguma notícia falsa, se você acha que uma informação não é verídica, você pode perguntar ali para ela vai te dar algumas dicas, conversar com você. Ela não vai te dizer se uma notícia é falsa ou não, mas ela vai fazer com que vai te ajudar aí a chegar a essa conclusão. A gente também vai lançar ele no Twitter para tentar combater ali o compartilhamento de notícias falsas. E a gente tem um canal aberto onde qualquer um pode sugerir as checagens. Esse ano a gente aumentou a nossa equipe, a gente está fazendo checagem em tempo real de sabatina a candidato, vamos fazer também a checagem em tempo real dos debates, como a gente fez em 2016, nas eleições municipais. E a gente sabe que vai ser um ano de muito trabalho. O que a gente espera e o que a gente convida todo mundo é para que todo mundo não só conheça o nosso trabalho, como também se engaje nesse combate às notícias falsas, porque a gente acha realmente que todo mundo pode ser um checador. E acho que o meu tempo está acabando, então é isso, gente. Eu agradeço muito. Um prazer estar aqui.